Então, seguindo aquela nossa série de responder 5 questões sobre um determinado assunto e uma determinada prova, a gente vai começar aqui a responder 5 questões de pirâmides que já caíram no Enem, ok? Geometria espacial. Essa aqui de 2009 diz o seguinte: uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular, com 19 centímetros de altura, que ao todo tem 19 centímetros, e 6 centímetros de aresta da base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, 3 troncos de pirâmide, que são esses 3 aqui, ó, esse e esse, tá? E uma pirâmide superior, uma pirâmide na parte superior, espaçados por 1 centímetro entre eles. Isso é bom de saber, tá? A altura toda é 19, mas eu não tenho 19 centímetros de material. Entre um e outro eu tenho aí que descontar 3 centímetros, um de cada, né? Dos espaços que não são ocupados pela parafina. Já fica atento a esse detalhe, ok? Sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura, certo? Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 centímetro de aresta da base, aqui, tá? Mas mantendo o mesmo modo, quanto ele passará a gastar de parafina para fabricar uma vela? Boa essa questão. Ó. Eu vou calcular o volume total da pirâmide, que era fabricada antes, depois vou subtrair desse volume pequeno, tá? Um único detalhe para esse 19 centímetros, a gente não vai colocar 19 centímetros como a altura da nossa pirâmide total, porque 3 centímetros aqui, a questão informou isso para a gente, não é ocupado por parafina. Então, a pirâmide primeira que a gente vai calcular, a gente vai assumir como 16 centímetros a altura dela, tá? E aí, depois disso, eu calculo essa nova pirâmide, já que elas são iguais e tem 16, as alturas, né, são iguais. Então, eu vou ter 4 centímetros de altura aqui, 1,5 de aresta da base. Agora, para o cálculo que vocês vão entender bem direitinho, a figura está aqui para a gente continuar conversando, tá? Então, eu tenho aqui, ó, volume da pirâmide, a área da base vezes a altura dividido por 3. A primeira pirâmide, ela vai ter 6 de base e vai ter 16 de altura, ok? E não 19. Vai ser, então, 6 vezes 6, a área da base, vezes a altura 16, dividido por 3. E aí você pode fazer como quiser, pode simplificar do jeito que achar ficar melhor para você, tá? Aqui eu ainda continuei, o 6 vezes 6, 36, e aí 36 eu simplifiquei por 3, que deu 12, tá? Precisava agora? Não, podia cortar só um 6 com 3, ó. 6 com 3, 2. 2 vezes 6, 12. Do jeito que você fizesse, dava certo. É um produto. E aí, 12 vezes 16 dá 192 centímetros cúbicos. Então, o volume inicial, 192. Agora, eu vou calcular o volume da pequenininha para retirar ela, né? Ela não vai ser mais fabricada nesse molde. E a pequenininha, mesma ideia. O volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Quanto que é a área da base? 1,5 vezes 1,5. Quanto que é a altura? 4. Onde é que a questão me deu isso? Ela não me deu, mas ela me deu essa pirâmide com 16, se eu cortasse os espaços aqui, né? E disse que todas as alturas são iguais. Então, daqui para cá tem 4, daqui para cá tem 4, daqui também, e aqui também 4. Então, por isso, desse 4 aqui, ok? Fazendo o cálculo, 2,25, né? Só era fazer 15 vezes 15, dá 225, então... Você joga a vírgula ali depois das duas, antes das duas casas. 2,25 vezes 4 dividido para 3. 2,25 vezes 4 dá 9. 9 dividido para 3 dá 3. Agora sim, a nova vela, que teria no início 192, vai ser descontada 3 centímetros, vai ficar com 189 centímetros cúbicos e é a letra B. Ok? Essa questãozinha aqui de 9, tá? Bora para a segunda, para não perder tempo. Essa de 2012, aquele. Você que não é meu aluno, está aqui por caiu de paraquedas. Se quiser se inscrever, fica à vontade. Se quiser pedir algum conteúdo, é só colocar aí nos comentárieu quero
5 questões de um concurso tal, da Polícia Civil, do meu estado, da Banca Gran Rio, da banca, enfim. Pode dizer aí nos comentários que eu preparo 5 questões de um conteúdo específico, ou de uma banca específica, ou de um concurso específico. Pode se inscrever, que quando eu jogar, você já vai ficar sabendo que apareceu esse pedido seu, foi atendido, né? Então, fique à vontade. Para os meus alunos, eu sempre venho comentando isso com relação ao Enem, né? Já que a gente está falando de Enem aqui. Vez ou outra, as questões só querem que você leia, entenda o sólido e responda. Não precisa calcular nada. E eu sempre estou trazendo isso para mostrar que é recorrente, né? Não foi uma vez ou outra, sempre acontece. Nesse Enem de 2012, de novo, bastava que você entendesse as planificações e respondesse essa questão facílima de geometria espacial, né? E aí aquele cuidado de conseguir passar pela prova toda, porque vez ou outra uma questão dessa está lá no final da prova e você não controlou o tempo, não chegou no final da prova, nem viu essa questão. Aí é que a raiva é maior quando chega em casa, né? Porque era uma questão facílima, questão que não dá para errar e não dá para deixar em branco, ok? Vamos ler ela ligeirinho aqui para a gente já pular para 3. Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens estão apresentadas as planificações dessas caixas, que é essa daqui, essa segunda e essa terceira. E ela só quer isso. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir das planificações? Meu povo, pelo amor de Deus, vamos lá. Que a gente já estudou dos outros sólidos. Se eu fechar essa caixinha aqui para baixo, essa tampinha aqui para baixo e fechar a caixa, eu vou ter um formato de um cilindro, tá? Já que a base de cima e a base de baixo tem o mesmo tamanho e o mesmo formato, você identifica isso claramente na figura, elas só podem ser um cilindro. Então, a letra B e letra C a gente já corta. Isso nunca pode ser um cone. Lembra que a gente já tratou em outras aulas do tronco de cone, né? Tronco de cone é quando os círculos que vocês veem na base não têm a mesma dimensão. Se tiver um círculo menor, um círculo maior em cima do que o que você está vendo embaixo, ali sim você tem tronco de cone. Não era esse caso, tá? Segunda figura é um prisma, né? E ele tem base essa figura aqui de 5 lados, que é um pentágono. Só pode ser um prisma pentagonal, tá? Tem alguma opção que não seja prisma pentagonal além da letra A? Não tem, ó. Ele fala de tronco de pirâmide, jamais isso aqui vai ser tronco de pirâmide, tá? Fala em prisma, tudo bem, então vai. Se ele dissesse que era só um prisma, eu teria que aceitar. Mas aí a terceira figura não é um tronco de cone, né? A terceira figura é claramente uma pirâmide de base triangular. Eu faço isso aqui. Então, cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide são esses 3 sólidos. Uma questão facílima dessa, aparecendo no Enem de 2012. Você não poderia deixar de marcar essa questão, né? Então, sempre importante passar pela prova toda. Bora para a terceira. Aqui na terceira, um Enem lá do Enem PPL de 2016, uma questão aí mais bem elaborada, né? Uma questão que vai dar um trabalhinho por causa dos valores, mas que dá para a gente desenrolar também. Diz que a figura mostra a pirâmide de Kelps, também conhecida como a Grande Pirâmide. Esse é o monumento mais pesado que já foi construído pelo homem da antiguidade. Possui aproximadamente 2,3 milhões de blocos de rocha e cada um pesa em média 2,5 toneladas. Esses valores dos pesos a gente vai desconsiderar, tá? Não vai ser usado aqui pela gente, ele só colocou para talvez tentar confundir. O Enem não faz muito isso, mas nessa questão lançou outros dados numéricos para você ficar vendo onde é que você vai usar. O Enem não gosta de fazer muito isso, não, tá? Considere que a pirâmide de Kelps seja regular, sua base seja um quadrado com lados medindo 214, isso a gente vai usar, né? O tamanho do lado aqui 214. As faces laterais sejam triângulos isósceles congruentes e suas arestas medem 204 metros. Então, 214 é a aresta da base, 204 é a aresta aqui lateral, tá? Aresta da face. E aí ele pede o valor mais aproximado da altura, aquilo que eu já comentei, ó, a gente vai precisar da altura, então a gente vai fazer triangulações entre a aresta da base, a aresta da face e a altura. Vai ter uma triangulação a ser feita, eu mudei a pirâmide aqui, mas é a mesma ideia, tá? É só para
dizer qual triângulo a gente vai usar. Eu situei esse ponto P, e aí para nossa questão a gente vai usar esse triângulo aqui, ó, BPV, ok? Por quê? VP é a altura que ele está pedindo. BP eu consigo facilmente achar, é a diagonal do quadrado. E BV ele também me deu. Então, esse BP aqui, primeiro eu vou achar o BD, ok? Que é a diagonal do quadrado. Diagonal do quadrado nada mais é do que L raiz de 2. Como ele me informou o L, né? O L era 214, então 214 raiz de 2 é o DB. Mas eu quero o PB, tá? P de Pedro. É a metade, ora. Se aqui, daqui para cá, eu tenho 214 raiz de 2, o tamanho que eu quero para fazer o meu triângulo retângulo é 107 raiz de 2, tá? Metade disso. O 214 já foi me dado, basta agora que eu procure a altura. Esse 214, já que o triângulo é retângulo aqui, ele vai assumir o lugar da minha hipotenusa. Então, eu vou ter esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado igual a 214. Com isso, eu encontro, tá? O primeiro cateto eu chamei de H, é a nossa altura, é o que a gente vai procurar. O segundo cateto eu acabei de descobrir, né? É o BP, então é 107 raiz de 2 ao quadrado. Isso fica igual a 204 ao quadrado, que é a hipotenusa. O que tem de ruim nessa questão são esses números, ó, 107 ao quadrado, fazer 107 vezes 107 na hora do Enem, fazer 204 vezes 204 na hora do Enem, né? Na mão não é uma coisa muito confortável. E já vi outros professores explicando, e é até legal, assim, fatorou 100 mais 7 ao quadrado, 200 mais 4 ao quadrado, e talvez ficou mais tranquilo de fazer, mas com relação a tempo, e minha preocupação no Enem é com o tempo que você gasta é quase o mesmo, né? E você teria que, enquanto aluno, lembrar dessa estratégia na hora. Então, mas é válido, né? Tem várias formas de fazer a mesma questão. Eu aqui já partiria na mão mesmo. 107 vezes 107 daria ali meus 30, 40 segundos de perda, mas chegaria no resultado, tá? Quem quiser fazer de outra forma, pode sim fatorar isso aqui. 100 mais 7, aí tem que fazer aquela ideia. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Enquanto eu falo, você já vê que não é uma coisa tão tranquila de fazer, né? Ainda mais na hora do Enem, na pressão de fazer. Então, nesse comentário que eu estou fazendo, alguém já teria terminado o primeiro, né? 107 vezes 107. E esse valor aqui deu 22.898. O H ao quadrado eu deixei quieto. Esse segundo aqui também mesma ideia, que dá trabalho, é trabalhoso, só tem a caneta para fazer, mas não tem outra coisa. Você sabe o que está fazendo, então arrocha, termina, tá? Deu 41.616. Vou passar esse valor para cá, subtraindo, tá? Então, o H ao quadrado vai ficar 41.616 menos 22.898. E aí vem outro perrengue para resolver. Esse sim, eu adotaria uma estratégia aqui, ó. Enxerga isso aqui, H ao quadrado é igual a 18.718. Sempre esteja atento aos gabaritos, né? Respondendo e vendo o que é que tem lá no gabarito, tá? Para tentar ganhar tempo, para tentar otimizar sua resolução. Então, se você imaginar que você quer a raiz desse número gigante, aí, posso sair tentando? Pode, mas calma, né? Vamos tentar com números mais legais. Vamos pegar aqui um 100, por exemplo, um 100 que estaria nessa faixa aqui. Mas nem tem 100 no gabarito, professor. Mas vamos, tá? Porque o 100 ao quadrado é fácil de fazer. 100 vezes 100, ora. 1 vezes 1, 1 e coloca os 4 zeros. Então, dá 10.000. Só que o número que a gente quer chegar é 18.000. Então, a gente sabe que o número que a gente está procurando é maior que 100. E, imediatamente, o 97 cai fora. Mas ainda restam 4 opções. Ok, vamos para outro número legal. Depois do 100, vamos para o 150, né? 150 dá para fazer, só vai fazer 15 vezes 15, né? 15 vezes 15 dá 225. Coloca os dois zeros e aí você tem 22.500. E aí você ganhou sua questão, porque você passou de 18.000, ó. 22.500. Então, seu número como solução não pode ser maior que 150. Qualquer número maior que 150 vai lá para 22.000. Então, já não pode ser mais letra C, D, nem E. Só pode ser letra B. Então, nem sempre calcular, procurar, às vezes adotar estratégias com números mais legais perto, você encontra o resultado. Tranquilo?
Vai dando like aí. Se quiser algum assunto, vai no comentário, que eu quero tal assunto, que eu gravo já o vídeo para você, viu? Bora para a quarta questão, de novo uma questão só de ver o sólido e prestar atenção no que está acontecendo na situação. Você consegue chegar na resposta sem fazer nenhuma conta. Essa é bem novinha, ó, de 2019. O Enem segue fazendo isso. Mostra o sólido e pergunta que sólido é aquele. Mostra uma planificação e pergunta que sólido é aquele. Isso é recorrente no Enem. Então, bora para essa daqui. As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado, que seria córtex numa pirâmide, tá? Esse sólido é gerado a partir de seções paralelas de cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, as seções serão feitas de maneira que, em cada corte, 1/3 das arestas seccionadas serão removidas. Uma dessas seções está indicada. Uma das, a gente vai fazer outras, tá? A gente vai fazer mais 3. E aí ele diz, essa luminária terá por faces. Então, o que ele está querendo dizer aqui, ó, que onde tiver vértice, onde tiver quina, aqui na pirâmide, no tetraedro, eu vou chegar e vou fazer um corte, de maneira que o espaço cortado aqui seja 1/3 da aresta toda, tá? Então, fiz esse primeiro corte aqui, mas a pirâmide não acaba aqui. Muita gente tentou responder o gabarito nesse ano olhando para essa figura, mas isso aqui foi só o primeiro passo. Ainda tem outros 3 cortes a se fazerem. Eu vou ter que fazer um corte aqui, ó. Vou ter que fazer um corte aqui, tomando também 1/3, e aí você já vê que eu vou ter outra figura dessa aqui, outro triângulo equilátero, né? Vou ter mais um triângulo equilátero aqui. Vou fazer mais um aqui e vou fazer mais um aqui. Então, eu vou ter 4 triângulos equiláteros, tá? Já que todos têm 1/3 aqui, ó, da aresta. Então, eu tenho 4 triângulos equiláteros. Isso já me elimina a letra C e a letra D, tá? Basta agora que eu verifique, depois de todos esses cortes feitos, eu imagine, né? Melhor do que desenhar, é só imaginar mesmo, para não perder tempo. Como que vai ficar a figura? Ora, se eu tenho aqui, ó, esse ladinho, esse aqui, e agora eu fiz mais um corte, tenho mais um lado, né? Esse aqui vai permanecer e eu tenho agora esse outro lado aqui. Então, eu vou ter um hexágono, né? Ó, isso aqui vai se manter, vai ser feito um corte aqui e um corte aqui. Então, vai aparecer mais 2 lados, 5, mais esse que sobrou de baixo vai se manter. Então, eu vou ter 6 lados, tá? Um hexágono. Quantos hexágonos eu vou ter ao todo? 4, ora. Eu tenho 4 faces sobrando, então 4 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros. Letra A é o gabarito correto dessa questão, tá? Bora para a última questão, questão 5, uma questão lá de 2010. Até hoje a questão mais embaçada que eu vi de pirâmide no Enem, né? Por isso que eu deixei para o final. Essa é aquelas, meus alunos já sabem, eu digo, tem questão de pular? Tem questão de pular. Tem as questões que você vai pular, se der tempo você volta, você vai fazer. Essa, na verdade, a gente só vai usar Pitágoras, mas para chegar no entendimento, necessitaria de muita informação aqui, que eu, sendo realista, na hora da prova, eu não sei nem se eu pensaria em tanta coisa que precisou se pensar para construir esse entendimento, tá? Rabisca para lá, lembra de uma definição lá da semelhança de triângulos. Então, não era uma questão tranquila. Essa questão aqui não era uma das questões tranquilas. Eu sempre faço isso também. Trago as questões que eu digo, ó, como também tem questão até de assuntos bons que dá trabalho, tá? Mas vamos fazer aqui para ficar gravada para vocês reverem. Talvez se um dia pegar uma parecida com essa, desenrola tranquilamente. E do Enem PPL, né? Tem gente que o Enem PPL as questões sempre são mais fáceis. Não tem essa. Tem questão pesada nos dois, tá? Devido aos fortes ventos, uma empresa exploradora de petróleo resolveu reforçar a segurança de suas plataformas marítimas, colocando cabos de aço para melhor fixar a torre central. Considere que os cabos ficarão perfeitamente esticados e terão uma extremidade no ponto médio das arestas laterais. Isso é importante, no ponto médio das arestas laterais. Já é uma chave da questão, tá? Da torre central, que é a pirâmide que você está vendo aqui na figura. E a outra será no vértice da base da plataforma, que é esse pontinho aqui, tá? Que é o quadrado
de lados paralelos aos lados da base da torre central e centro coincidente com o centro da base da pirâmide. Isso vai ajudar muito também, tá? Como sugere a ilustração. Se a altura e a aresta da base da torre central medem respectivamente 24 metros e 6 raiz de 2 metros, e o lado da base da plataforma mede 19 raiz de 2 metros, então a medida em metro de cada cabo será igual a... Então, o que ele quer? Tamanho do cabo. Quanto é o tamanho desse cabo que vai até o meio da aresta? O que é que ele deu? A altura, 24 metros. Aresta da base, 6 raiz de 2 metros. E a aresta da plataforma, 19 raiz de 2 metros. Bora aqui para o slide de solução. Então, eu trouxe o mesmo desenho aqui, mas eu trouxe outra figura aqui para ajudar a gente, né? Antes disso, diagonal da plataforma, né? Diagonal desse tamanho aqui, que seria o 19 raiz de 2 vezes raiz de 2. Diagonal do quadrado é lado raiz de 2, né? Como o lado ele já tinha dado que é 19 raiz de 2, então eu fiz 19 raiz de 2 vezes raiz de 2, tá? Esse aqui ele deu, esse raiz de 2 é da fórmula. Fazendo isso, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. 2 vezes 19, 38. Então eu tenho que de uma ponta a outra dessa base aqui da plataforma, né? Eu vou ter 38 metros. Vou fazer a mesma coisa com a torre, tá? Ele disse que a aresta é 6 raiz de 2. Eu quero essa diagonal aqui, que eu sei que eu vou usar ela. Então, 6 raiz de 2 vezes raiz de 2. Mesma ideia. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. 2 vezes 6, 12. Então, daqui até aqui vale 12. Tranquilo? Então, eu já tenho essas duas diagonais aí para me ajudar, para fazer minhas triangulações. Esse triângulo que eu coloquei aqui, ó, ele é a planificação dessa figura aqui, dessa basezinha aqui, ó. Eu tenho a altura, essa linha aqui é a altura da pirâmide, é o 24, tá? Eu tracei uma reta aqui até a base da plataforma, que é a diagonal, tá? Na verdade, metade da diagonal, a diagonal tem 38, isso aqui vai ter 19. Então, de novo, para ficar tranquilo aqui, ó. 24 é a altura da pirâmide, tá? Altura da torre. Daqui, desse centro da torre até a base da plataforma, eu tenho meia diagonal da plataforma, que era 38, mas aqui eu vou ter 19, tá? Então, é essa planificação que eu estou fazendo. Essa cordinha em azul que você está vendo aqui, é justamente o que a gente vai procurar. É o tamanho do cabo de aço, né? Então, é essa cordinha azul. Essa em laranja aqui é a aresta lateral da torre, tá? A aresta da face da torre aqui, ok? Então, traçando uma reta, essa reta em verde que eu coloquei aqui, ó. Se eu tenho que isso aqui é o ponto médio, a questão me deu isso, por semelhança de triângulo, eu sei que se esse triângulo é semelhante a esse, né? Ó, esses ângulos iguais possuem todos dois o ângulo de 90 graus. Então, eu sei que essa parte em verde aqui também vale metade do comprimento do triângulo maior. Então, eu sei que essa parte em verde aqui, essa barrinha verde, vou até anotar aqui para a gente usar, vou anotar ela igual a 12, tá? 12, ok? Mesma ideia. Eu tenho que a diagonal total da plataforma vale 12 metros, ok? Então, esse pedacinho aqui vale metade, que vale 6. Que pedacinho é esse nessa figura planificada? É isso, ó, é daqui até aqui vale 6, tá? Desse pontinho aqui até esse pontinho aqui vale 6. E pela semelhança que a gente está estudando, todos os tamanhos aqui são metade do total. Então, esse pedacinho aqui que a gente vai usar, já que o nosso triângulo vai ser usado, essa parte em verde, azul e toda essa de baixo, esse pedaço aqui vale 3, ó, ele vale a metade da diagonal toda da torre, tá? Então, eu vou usar esse 12 como cateto aqui, tá? Esse tamanho azul a gente vai descobrir, é o nosso X, o nosso H, como você queira.
E esse pedaço de baixo agora tem que saber quanto dá, porque não é 19, tá? 19 é todo o tamanho. Só que a gente só vai usar até esse pontinho em verde aqui, ó. Até essa parte verde aqui. A gente só vai usar até aqui. Ora, como aqui tinha 6, né? E eu acabei de tirar 3, porque esses 3 não vão ser usados. Então vai ser 19 menos 3. Isso daqui para cá, desse ponto até esse ponto aqui, vai valer 16. E aí meu Pitágoras, meu triângulo retângulo, vai ser com 16, 12 e o x a ser descoberto. Agora sim, né? A hipotenusa é o próprio x, né? Então x ao quadrado é 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado, tá? 12 ao quadrado é 144, 16 ao quadrado é 256, e aí eu vou ter que o x ao quadrado é igual a 400 ou x é igual a raiz de 400, né? Que é até exata, mas o gabarito, depois de ter dado esse trabalho todinho, talvez ficou com pena e não extraiu, né? Então, ficou o gabarito como raiz de 400. Está aí entregue para vocês 5 questões de pirâmide. Se você tem interesse em ver outro assunto, é só botar aí no comentário, tá? E aí já curte, já se inscreve, porque na hora que eu colocar você vai receber a notificação, né, do que eu coloquei aquele assunto. Pode ser Enem, pode ser concurso, pode ser uma banca específica, pode jogar aí nos comentários que a gente faz, tá ok? É isso, forte abraço a todos e até mais.